Vamos então para o nosso estudo da palavra hoje à noite. Quero convidar você para a gente ler o texto e você recebeu aí o convite. É um versículo apenas. Numa primeira leitura, esse versículo é talvez um pouquinho difícil de a gente entender, mas depois ele vai se aclarando. Então, dá uma olhada na sua Bíblia, capítulo 3 de Gênesis, versículo 15. Aqui está a primeira promessa que Deus faz a respeito de um Salvador. Então, dê uma olhada na sua Bíblia. Se você não tem uma Bíblia, você pode ouvir, acompanhar a leitura. Eu vou fazer a leitura bem pausadamente. Eu não vou explicar agora esse versículo, mas eu vou explicar ele no estudo de hoje à noite, na noite de hoje, tá bem? Então é o seguinte, olha o que diz o versículo. Capítulo 3 de Gênesis, versículo 15. Assim. Eu farei com que você, Jesus, o Deus está falando para a serpente. Eu farei com que você e a mulher sejam inimigas uma da outra. E assim também serão inimigas a sua descendência e a descendência dela. Esta esmagará a sua cabeça, e você pisará o calcanhar da descendência dela. Um texto difícil, né? A primeira promessa é uma promessa meio enigmática. Eu vou ler de novo. Deus falando para a serpente. Eu farei com que você, serpente, e a mulher sejam inimigas uma da outra. E assim também serão inimigas a sua descendência e a descendência dela. Esta esmagará a sua cabeça e você pisará o calcanhar da descendência dela. Então é o seguinte, se você não entendeu muita coisa dessa profecia, dessa promessa, a primeira promessa, então fica ligado aí porque nós já vamos conversar um pouco mais a respeito dela, tá bem? A título de introdução, boa noite, que bom que você está aí, viu? Vejo que temos um grupo muito bom nessa noite, que bom que você veio. Fica conosco mais um pouquinho, vai ser legal, tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Ainda dá para convidar mais alguém para participar com a gente. Bom, eu queria só para refrescar a nossa memória, a título de introdução, lembrar que a gente já estudou nos estudos de quarta-feira, nos últimos estudos, a gente já estudou o capítulo 1 de Gênesis, e no capítulo 1 de Gênesis tem uma descrição de todos os dias da criação, dos 6 dias da criação e do 7º dia, quando Deus descansa. Então você vai encontrar no capítulo 1 de Gênesis detalhes de cada dia da criação do mundo. No capítulo 2 de Gênesis, você vai encontrar detalhes a respeito da criação do ser humano, que foi criado no 6º dia da criação. Lá no capítulo 1, apenas poucas palavras são ditas em relação à criação do Adão e da Eva. Mas no capítulo 2 de Gênesis, você vai encontrar detalhes sobre a criação do Adão, sobre a criação da Eva. Inclusive vai encontrar detalhes importantes sobre a convivência de Adão e Eva com Deus, a convivência deles um com o outro e também detalhes sobre o que eles deviam fazer ali, o que Deus deu para eles fazerem ali no Jardim do Éden. E no capítulo 3, que a gente falou na semana passada, a gente vai encontrar detalhes a respeito do pecado, da queda em pecado, quando Adão e Eva desobedecem a Deus, quando eles comem daquele fruto que Deus tinha proibido que eles comessem. Então você vai encontrar no capítulo 3 o pecado, o castigo, a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje também, e a promessa, essa primeira promessa que Deus faz. Querido, só para você ter uma ideia, eu quero deixar isso com ênfase guardado para você aqui no seu coração. Essa é a primeira promessa de todas, e eu vou falar daqui a pouco mais ou menos quantas promessas tem na Bíblia. De todas as promessas que existem na Bíblia, ou que existem na Terra, no mundo, que Deus fez para o mundo e faz através da palavra, de todas, essa aqui é a primeira promessa, essa que a gente acabou de ler. Ela é considerada a maior de todas as promessas, a promessa mais importante, porque ela aponta para Jesus. Porque se não for Jesus, se a gente tirar Jesus da história, tirar Jesus da Bíblia, tirar Jesus do mundo, tirar Jesus da nossa vida, e muitos, infelizmente, tá? Tem muitos credos aí que tiram Jesus do centro. Tem muitas teorias aí, tem muitas seitas que tiram Jesus do foco. Então, se você tirar Jesus da história, tirar Jesus da Bíblia, não sobra nada. Com todas as outras promessas, que são muitas, e eu já vou falar um pouco sobre isso daqui a pouco,
Todas elas têm relação com essa primeira promessa, quando Deus diz aqui no capítulo 3, versículo 15, que vai mandar o Salvador, o seu Filho. Eu imagino que você não tenha entendido muito quando a gente leu o texto, mas se você segurar um pouquinho aí, nós já vamos falar sobre detalhes dessa promessa, tá? Vamos explicar essa promessa. Então, a minha dica para você agora é que você coloque a sua mochila aí e que a gente vá, bota um tênis de passeio, nós vamos dar uma volta no paraíso, acompanhando de perto tudo que estava acontecendo por lá, tá bem? O primeiro detalhe que eu quero compartilhar com você são sempre 3 detalhes para que você guarde. Eu tento fazer isso sistematicamente, falar de 3 detalhes, de 3 ênfases, porque isso, imagino que facilite a sua memorização. Tá, eles, né, tem esse ponto, esse aspecto, aquele aspecto. O primeiro ponto, o primeiro detalhe que eu quero observar hoje aqui é o cenário. Para a gente entender bem essa promessa que Deus faz, essa primeira promessa, nós precisamos entender também bem, compreender melhor o cenário em que ela é feita. A promessa é feita. Então, vamos dar uma viajada rápida no tempo, vamos lembrar algumas coisas que a gente conversou na semana passada, tá? Então, para a gente entender bem a promessa, a gente precisa entender o cenário. Onde é que essa promessa aconteceu? Qual era o pano de fundo? Então, primeiro, o que estava acontecendo? Deus tinha acabado de criar o mundo todo, criou o mundo todo em 6 dias e no 7º dia descansou. Criou toda a natureza, todos os animais, e criou Adão e a Eva, criou os seres humanos. Mas o que a gente destacou na semana passada, que é muito importante destacar aqui de novo, porque essa promessa tem tudo a ver com o que eu vou dizer agora, é que de todas as coisas que foram criadas, de tudo que foi criado, o ser humano, Adão e a Eva, eram as preciosidades da criação. Lembra que eu falei de textos, salmos que falam que nós somos a menina dos olhos de Deus. Só para vocês terem uma ideia, quando Deus criou o mundo, todas as coisas, toda a natureza, todos os animais, Deus falava e tudo aparecia. Então Deus criou com a palavra, haja luz, haja mares, haja estrelas, hajam árvores, apareçam os animais. Então tudo que Deus criou, Ele criou com a palavra, mas Adão e Eva não. Adão e Eva foram criados com as próprias mãos. Deus faz um boneco de barro, com barro de um corguinho que passava por ali no jardim, e depois Deus sopra nas narinas, sopro de vida, fôlego de vida, e o Adão e Eva então começam a existir, têm vida a partir dessa modelagem de Deus e do sopro de vida que Deus dá para eles. Então, enquanto tudo foi criado com uma palavra, o ser humano, Adão e Eva, foram criados com as próprias mãos. Sempre que Deus terminava um dia de criação, de tudo que tinha feito, Ele terminava dizendo, poxa, foi bacana, foi bom. Quando Ele terminou o 6º dia, depois de ter criado Adão e Eva, Ele terminou dizendo, sabe o quê? Cara, foi muito bom. Foi muito bom. Olha que diferença. São coisinhas, são detalhes pequenos, mas que fazem toda a diferença, que chamam a atenção da gente, né? Olha outra coisa interessante. Enquanto tudo que Deus criou para ser cuidado, para ser alvo de cuidado de alguém, o ser humano Adão e Eva, os seres humanos Adão e Eva, Deus criou para cuidar. Então, você já deve ter percebido aqui que nós, nas pessoas de Adão e Eva, somos especiais. Deus nos criou especiais. Tem salmos que dizem que nós somos muito menores do que Deus, mas somos maiores do que toda a criação, porque fomos colocados aqui para cuidar de tudo. Olha a responsabilidade. Na verdade, a gente não tem sabido cuidar muito bem, né? A natureza, infelizmente, está se manifestando, está dando sinais, está gritando aí, porque a gente não tem sabido cuidar muito bem. Mas ok, isso é fruto do pecado, a gente vai chegar nisso daqui a pouco. Um outro detalhe interessante que a gente viu na semana passada é que Deus colocou Adão e Eva no jardim do Éden, com tudo que tinha de melhor, as melhores frutas, as melhores flores, tudo que era mais especial tinha ali no jardim do Éden. As jacas, eram jacas maravilhosas, não sei se alguém gosta de jaca, né? Tinha banana, tinha mamão, frutas, você colhia, não precisava nem lavar, tudo era perfeito, tudo era maravilhoso. Bom, só que Deus disse para Adão e Eva que eles não podiam comer da fruta de uma árvore que ficava no meio do jardim e que se chamava árvore do bem, do conhecimento do bem e do mal. E diz a palavra que se eles comessem, eles morreriam.
Não é que eles morreriam fisicamente, tanto é que eles comeram e continuaram vivos, mas eles morreriam espiritualmente. Lembram que a gente falou na semana passada que a gente foi criado à imagem e semelhança de Deus? Pois é, nós tínhamos uma intimidade muito grande com o nosso Deus, que a gente perdeu com o pecado. O pecado causa separação entre nós e o nosso Deus. Tanto é verdade que todos os dias Deus descia para bater um papo com Adão e Eva no jardim, e de repente, depois desse pecado que eles cometeram, Deus desce e procura Adão e Eva. Adão e Eva, onde é que vocês estão? Como se Deus não soubesse. Claro que Deus sabia. Mas isso aqui está simbolizando, está mostrando que há agora uma barreira enorme entre Deus e Adão e Eva, entre Adão e Eva e Deus. E essa barreira é o pecado. Eles infelizmente pecaram. E a ordem, uma coisa que eu disse semana passada aqui, é que a ordem que Deus dá para Adão. A Eva ainda não tinha sido feita. Deus dá para Adão essa ordem de que eles não podem comer da fruta, e o Adão vai passar essa ordem para Eva. Pelo menos o texto bíblico não diz que Deus repetiu essa ordem para Eva. Então foi o Adão que disse para Eva que Deus tinha dito para eles não comerem. Isso é significativo por muitas razões, mas uma delas é o que tem na sequência, que de repente eles estão passeando no jardim, no meio ali, e uma cobra, uma serpente, que é o diabo travestido de serpente, o diabo astuto, sorrateiro, rasteiro, ele chega para Eva. Viu que interessante? Ele não chega para Adão. Adão tinha recebido a ordem, tinha passado para Eva, e o diabo vai abordar a Eva e vai dizer para Eva: escuta, Eva, é verdade que vocês foram proibidos de comer todo. Olha a astúcia do diabo, né? O diabo já vai tentar distorcer os fatos. É verdade, Eva, que você e o Adão não podem comer nenhuma fruta do jardim? Aí a Eva: não, a gente pode comer tudo, a gente só não pode comer essa fruta aqui, essa fruta desse pé que você está aí, essa fruta do conhecimento do bem e do mal. E aí o diabo continua: não, mas que bobagem, ele disse isso para vocês, que vocês vão morrer, que vai acontecer alguma coisa ruim. Imagina, se vocês comerem dessa árvore, vocês vão conhecer tudo que Deus conhece, vocês vão saber tudo que Deus sabe, vocês vão ser iguais a Deus. E diz o texto bíblico, a gente viu isso na semana passada, que aí a Eva ficou pensando naquilo e querendo ser igual a Deus, tendo essa vontade de ser do tamanho de Deus, ter o conhecimento de Deus. Ela vai lá e pega a fruta e ela come. Perceba que o diabo veio desde o começo, ele continua fazendo isso hoje, ele continua tentando, e a promessa tem a ver com isso, com tentação, essa promessa do Gênesis 3,15. Sabe que o diabo, que bom que você está aí, viu? Muitas pessoas queridas, Deus abençoe você, fique conosco aí mais um pouquinho, tá? Muito bacana ter a sua companhia. Bom, o que eu estava dizendo é que o diabo é astuto, ele veio para matar. Se ele criou uma coisa no mundo, na história do mundo, foi a mentira. Não existe nenhuma criação, nenhum registro de nenhuma criação do diabo no mundo. Mas o texto de João diz que ele é o pai da mentira, ele criou a mentira. O diabo, na verdade, é aquele que veio para matar, roubar e destruir. Ele faz isso desde o começo, desde que ele se rebela contra Deus e resolve tentar destruir tudo aquilo que Deus tinha feito de melhor, de mais especial, de mais precioso. Então, o diabo faz essa abordagem na Eva. A Eva, diz o texto, no capítulo 3, no versículo 6, diz que a Eva acaba sendo seduzida por aquilo que o diabo falou. Ela também diz que a árvore é bonita, que a fruta é boa. Olha que interessante, né? Como as mulheres são dos detalhes. Olha que árvore bonita. Poxa, mas essa árvore é tão bonita. Essa fruta deve ser muito boa de se comer. Ela nem tinha comido ainda, já achava que a fruta é boa. Já estava dizendo que a fruta era boa. E aí ela come e dá para o Adão, e os dois comem e pecam. Bom, está aqui instalado o pecado no mundo. Naquele exato momento em que eles comem a fruta proibida, que eu tenho uma teoria que era uma jaca. Minha teoria da jaca é porque a jaca é uma fruta sedutora, não tem como você passar por uma jaca e não querer abrir ela e comer uns favos, né? Mas enfim, fique com a sua fruta, ninguém sabe qual era a fruta, e isso não é o mais importante aqui. O que é importante é a gente destacar que no exato momento em que eles comem a fruta, a jaca, ou a maçã, ou a banana, ou o morango, no exato momento em que eles comem, o pecado está instalado. O mundo está em pecado.
Todas as pessoas e toda a natureza agora vão sofrer por causa do pecado. E Deus tinha falado sobre isso com eles, não foi por falta de aviso. Eles não estavam desavisados. Ai, que peninha, poxa, mas eles podiam... Talvez se Deus tivesse falado mais, né, com mais calma, mais abertamente, mais vezes, não. Deus tinha falado, eles estavam sabendo, o Adão repetiu isso, a Eva falou isso para a serpente. Antes de comer, eles disseram que sabiam que não podiam comer. Comeram sabendo que não podiam comer. E aí o pecado entra no mundo, e com o pecado, todas as dores, todas as enfermidades, todas as separações, todos os divórcios, todos os lutos, todas as mortes, todas as pandemias, todas as catástrofes, todos os desgastes, todos os desastres, tudo que há de ruim no mundo existe por causa do pecado. O pecado inaugura um tempo de muitas dificuldades, de muitos problemas. Eu até disse na semana passada, eu não sei se você anotou isso, né? A minha sugestão é que você pegasse um caderninho e anotasse os nossos bate-papos aqui, mas muita gente culpa Deus. Mas se Deus é tão bom, por que tem tanta pobreza, por que tem tanta fome, por que tem tanta catástrofe, por que tem tanta morte? E aí, só para lembrar, né? Quem criou tudo isso foi a gente. Deus colocou a gente no melhor lugar, no paraíso, no lugar mais perfeito de todos. Não tinha nada de ruim ali, tudo era bom, tudo era vida, tudo era saúde, tudo era paz, tudo era alegria, não havia nada de ruim, absolutamente nada de ruim. Mas nós escolhemos, Deus nos deu o melhor, perfeito jardim, mas nós escolhemos o pecado, nós escolhemos comer a fruta. Se você e eu estivéssemos lá, provavelmente faríamos a mesma coisa. Nós gostamos daquilo que é proibido, a gente não é seduzido por aquilo que é proibido. A gente faz isso ainda hoje, né? Então, o que eu queria destacar é que mesmo a gente tendo sido o motivo, tendo escolhido o pecado e todos os desastres, todas as catástrofes, todas as mortes no mundo, ainda assim Deus continuou nos amando. E aí ele vem fazer a promessa de que um dia isso viria um Salvador, ele vai mandar o seu Filho para que essa nossa situação ela seja perdoada e para que a gente tenha uma nova chance, uma nova oportunidade. Jesus não vai fazer com que o pecado deixe o mundo, ele não vai tirar o pecado do mundo no sentido de voltar, fazer com que a gente voltasse ainda aqui ao paraíso. A gente vai ter a mancha do pecado, vai ter o pecado original, a gente vai nascer em pecado, vai viver em pecado, mas a gente vai ter o privilégio de ter a vida de Deus dentro da vida da gente, vai ter o perdão de Deus para a gente e uma vida nova. O que eu quero que você entenda aqui agora é que é nesse exato momento que Deus faz a promessa, logo depois que eles pecam, logo depois que eles comem a fruta, logo depois que o pecado se instaura no mundo, que a tragédia está feita, logo na sequência, Deus, tão amoroso como é, Deus já vai fazer a promessa de que Ele vai corrigir isso, de que Ele vai reparar esse nosso erro, vai nos dar mais uma chance, mais uma oportunidade. Todos aqueles que confiassem no Seu Filho Jesus, no Seu Filho que viria dali um tempo, todos seriam perdoados dos seus pecados, seriam reconciliados com Deus, seriam reaproximados de Deus e mesmo no meio desse cenário catastrófico do pecado, da pandemia, da morte, da dor, teriam vida com Deus, vida plena, cuidado de Deus. E eu vou entrar então agora nessa promessa. E eu queria só assim como segundo ponto, o primeiro ponto então foi esse cenário, o primeiro destaque foi esse cenário. E o segundo destaque que eu quero dar é a respeito das promessas. Antes de chegar naquela primeira promessa e terminar com ela, nós vamos terminar falando dessa promessa, né? Eu queria falar com você sobre todas as promessas. Por que Deus pensou promessas? Sabe que Deus fez muitas promessas. Essa promessa que a gente viu aqui hoje, no capítulo 3, versículo 15, foi a primeira de muitas promessas que Deus fez ao longo da história do mundo, que estão todas registradas na Bíblia. Só por curiosidade, não sei se você sabe disso, mas tem uma Bíblia que se chama Bíblia de Promessas. Essa Bíblia de Promessas ela é feita pela Sociedade Bíblica do Brasil, cujo
o chefe máximo é um pastor da nossa igreja. Ela foi traduzida por João Ferreira de Almeida, que é um tradutor muito conhecido, traduziu a Revista Atualizada, a Revista e Corrigida. Essa Bíblia de promessa, ela é uma versão revista e corrigida, que é uma linguagem bem arcaica, bem antiga. Muitas igrejas pentecostais ainda usam essa revista e corrigida, essa linguagem, mas a linguagem, embora seja antiga e arcaica, ela é a palavra de Deus, ela tem a palavra. E essa Bíblia tem um detalhe interessante, essa Bíblia de promessa. Se você um dia quiser comprar essa Bíblia, eu sugiro que você compre, recomendo que você compre. Por quê? Porque todas as promessas que Deus fez estão sublinhadas, estão em destaque nessa Bíblia. Então você vai lendo os textos sagrados e sempre que tem uma promessa de Deus, essa promessa está sublinhada, aquele versículo está sublinhado, tem uma cor diferente sobre aquele texto, sobre aquela frase, aquela promessa que Deus faz. Legal, né? Então, só para você ter uma ideia, essa Bíblia diz que são mais de 1.100 promessas que Deus fez em toda a história, desde que existe mundo até agora. São mais de 1.100 promessas que estão fechadas em mais de 70 temas. Elas estão linkadas a 70 ou mais de 70 temas. Isso significa que as promessas, elas são repetidas, muitas delas são repetidas várias vezes na Bíblia, como, por exemplo, essa promessa aqui de que Deus mandaria o seu Filho. Essa promessa foi feita lá no início do mundo e Jesus vem mais ou menos uns 4.000 anos depois. Então essa promessa de que Deus mandaria o seu Filho, ela foi sendo repetida muitas vezes por muitos profetas, até que aconteceu a vinda, o nascimento de Jesus e a vinda de Jesus. Imagina só quanto tempo essas pessoas tiveram que esperar para que essa promessa se cumprisse. Gerações, muitas pessoas nem viveram para ver a promessa se cumprir. Só aqueles que viveram no tempo de Jesus. Mas todos os outros que morreram antes, eles confiavam na palavra. Confiavam na palavra de Deus. Se Deus falou, isso vai acontecer. Ele vai mandar seu Filho. Todos os que confiassem na promessa de que viria um Filho seriam perdoados, reconciliados com Deus e salvos. Antigamente, antes de Jesus, as pessoas eram perdoadas, elas tinham fé, elas eram reconciliadas com Deus, elas se relacionavam com Deus porque elas criam na promessa de Deus de que viria um Jesus, um Salvador. Hoje, nós cremos na promessa de um Jesus que já veio. Olha só, antigamente eles criam num Jesus que viria. Hoje nós cremos num Jesus que já veio. Talvez a gente não consegue saber, dimensionar isso, talvez seja até mais fácil para a gente, mesmo que hoje a gente não tenha visto Jesus, nós não vimos Jesus chegar, nós não vimos Jesus nascer, não vimos ele viver, não vimos ele ser crucificado e ele ressuscitar com os nossos olhos físicos, vimos tudo isso pela fé. Talvez seja mais fácil, mesmo assim seja mais fácil para a gente, porque já aconteceu. Há registros bíblicos, há registros na história. A história secular tem registros incontestáveis de que Jesus veio para cá e fez tudo o que fez de verdade. Então, tudo gira em torno de Jesus. O mundo vive em torno da presença de Jesus. São muitas as promessas e muitas delas são repetidas. Só para vocês terem ideia, tem promessas que falam a respeito do cuidado de Deus para os aflitos. Promessas que falam sobre o cuidado de Deus para aqueles que estão com medo, para aqueles que estão ansiosos. Não andeis ansiosos com o dia de amanhã, diz a palavra. Tem promessas para aqueles que estão chorosos e que querem um pouco de alegria, uma porção de alegria. Eu vou citar uma promessa que está no capítulo 30 do Salmo. Capítulo 30, versículo 5, diz assim, olha, o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã bem cedo. Olha que promessa mais extraordinária. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem de manhã bem cedo. É claro que não é necessariamente assim tão matemático, tão sistemático, que a gente chora uma noite inteira e no outro dia de manhã cedinho vem a alegria. Mas a promessa nesse salmo aqui é que a gente pode até chorar.
e a gente vai chorar muitas vezes, mas que Deus vai nos enxugar os olhos, vai nos dar alegria, vai nos devolver a alegria. No tempo certo, no momento certo, o Senhor, depois de nos curar daquela tristeza que nos envolveu, daquela dor, daquele choro, e tanta gente chorando a morte de pessoas queridas, né? Tanta gente chorando a morte de familiares, de amigos, tenha certeza de que o Senhor está cuidando do seu coração, cuidando da sua vida, e vai enxugar dos seus olhos a lágrima, que o choro vai durar mais um pouco, mas daqui a pouco vem a alegria. É promessa de Deus, é uma promessa que não falha. Pode esperar que a alegria vem logo pela manhã. Uma coisa importante aqui nesse segundo ponto ainda, é que há muitas divergências a respeito do número de promessas. Essa Bíblia das promessas diz que foram mais de 1.100, mas há outros que dizem que foram mais promessas, outros dizem que foram menos. É difícil porque isso depende um pouco da interpretação que as pessoas fazem do texto bíblico e das promessas da Bíblia, né? Mas isso aqui não é muito importante. Quantas promessas são, na verdade, não é o mais importante aqui. O mais importante aqui é o propósito de cada promessa. Desde essa promessa primeira até as últimas promessas, até a última promessa, o que Deus queria fazer é que as pessoas, por causa das promessas e do cumprimento das promessas, que as pessoas aprendessem a confiar nesse Deus de promessas. Nesse Deus que promete e cumpre, nesse Deus que é fiel. A gente cantou antes, né? Deus é fiel. Ele não deixou de cumprir uma só de todas as promessas que fez para você e para mim, das promessas que se cumpriram, das promessas que estão envolvendo o nosso tempo, a nossa vida. Todas as promessas que foram feitas para se cumprir até aqui já se cumpriram, e tem outras que estão se cumprindo. Inclusive a promessa de que nos últimos dias, no fim dos tempos, ia chegar um tempo em que haver uma catástrofe na natureza. A natureza está se manifestando aí, catástrofe entre as nações, guerra entre as nações, entre os poderosos das nações, e também a profecia de que haver muito conflito entre as pessoas. O amor ia se esfriar em quase todos. Promessas bíblicas estão se cumprindo, todas elas. Não há uma promessa que não tenha se cumprido até hoje, e todas elas vão se cumprir até o fim de todas as coisas, até o fim do mundo. Então, o que eu quero ressaltar para você é que todas as promessas, desde essa primeira, foram feitas por Deus para que nós aprendêssemos a confiar nesse nosso Deus. Aprendêssemos a confiar de que Deus não falha em uma promessa sequer. Todas elas vão se cumprindo. Algumas promessas demoraram mais tempo para se cumprir, como essa que a gente falou, do Jesus que viria, né? Mais ou menos 4.000 anos. Uma outra promessa que a gente falou dela esses dias, Deus prometeu para Abraão ter um filho. Depois de mais de 20 anos é que essa promessa se cumpriu. Imagina a ansiedade, o Abraão querendo ter um filho, ver essa promessa se cumprindo e não acontecia nunca. Muitas promessas se demoraram para se cumprir, mas outras se cumpriram rapidamente. Agora, por exemplo, a gente está esperando Jesus voltar. A promessa da volta de Jesus já tem mais de 2.000 anos. E ele não voltou ainda, mas a promessa continua de pé. Ele não demora, ele não atrasa, ele vai voltar. Essa promessa também vai se cumprir. Jesus está se preparando para essa volta. Outras promessas se cumpriram mais rapidamente. Desculpa. Aproveitando o gancho da Semana Santa, né? Quando Jesus está na cruz, ele promete para um dos malfeitores que hoje ele estaria com Jesus na eternidade, no paraíso. Hoje você estará comigo no paraíso. Então, uma promessa que se cumpriu, certamente se cumpriu naquele mesmo dia, né? Bom, a ideia desse segundo momento de falar sobre as promessas, antes de falar sobre a primeira promessa, é de que você saiba que todas as promessas que Deus fez têm o propósito de aumentar a nossa confiança, de fazer com que a gente creia que esse Deus de promessas, que promete e cumpre, que não falha, que Ele vai continuar cuidando de nós, vai ter o melhor cuidado sobre todos nós, e não vai falhar em relação a esse cuidado que tem conosco. Claro que o objetivo de todas as promessas é que a gente creia nessa última promessa, na promessa de que Ele vai voltar,
que a gente se prepare de promessa em promessa, de promessa e cumprimento de promessa, que a gente vai se assegurando, vai se certificando, vai sendo aumentado na confiança de que Jesus vai voltar. Essa promessa está sobre nós, é para mim e para você, e vai se cumprir. Eu vou terminar aqui hoje, que bom que você veio, que você ficou aí, muito bom ter a sua companhia, viu? Eu vou terminar aqui falando sobre aquela primeira promessa. Então, abra a sua Bíblia aí, Gênesis 3, e vai ser bem rapidinho esse desfecho aqui, Gênesis 3, versículo 15. Eu vou ler o texto de novo e vou explicar para você e vou fazer um desfecho. Pode ser? Então, fica mais um pouquinho com a gente. Olha aqui, ó. Logo depois que Adão e Eva pecaram, comeram a fruta proibida, eles pecaram. Logo na sequência, Deus faz essa promessa, falando para a serpente, olhando nos olhos da serpente: eu farei com que você, serpente, e a mulher sejam inimigas uma da outra, e assim também serão inimigas a sua descendência e a descendência dela. Esta esmagará a sua cabeça, e você picará o calcanhar da descendência dela. Essa é a promessa. Vamos tentar entender melhor essa promessa? Olha, Deus está falando para a serpente, tá? Eu farei com que você, serpente, e a mulher, e aqui Deus está se referindo a Maria, que vai ser mãe do seu filho Jesus, você, serpente, e a mulher sejam inimigas uma da outra. E assim também serão inimigas a sua descendência, a descendência da serpente, ou a descendência do diabo e os seus descendentes, e a descendência dela, que é Jesus. Descendência da mulher é Jesus. Então, Jesus e os descendentes de Jesus serão inimigos do diabo e dos descendentes do diabo. Ou seja, a descendência da mulher, que é Jesus, esta esmagará a sua cabeça, a cabeça do diabo. Vocês devem se lembrar que antes de Jesus ressuscitar, a gente confessa isso no credo apostólico, antes de Jesus ressuscitar, ele desceu ao inferno. Lembram que a gente confessa isso? E quando ele vai no inferno é para dizer para o diabo que ele está mais vivo do que nunca. Ele vai lá para esmagar a cabeça da serpente e dizer: você achou que eu estava morto? O diabo estava festejando, tomando uma champanhe, comemorando a morte de Jesus. E Jesus desce lá para dizer: nananina, não, estou mais vivo do que nunca. Estou saindo daqui para assumir o trono, vou ser rei, vou ser Deus de toda a terra, rei sobre tudo e sobre todos. É exatamente isso que aconteceu. Essa descendência esmagará a sua cabeça, a cabeça do diabo, a cabeça da serpente, a cabeça do diabo. E você, serpente, ou diabo, picará o calcanhar da descendência dela. Você vai picar o calcanhar, você vai continuar tentando, vai continuar incomodando. Aconteceu aqui com Adão e Eva, aconteceu com Jesus. Jesus foi tentado durante os 40 primeiros dias depois do seu batismo, foi tentado durante todo o seu ministério, e nós, os descendentes de Jesus, continuamos sendo tentados pelo diabo. Mas Jesus já é vencedor, Jesus já desceu ao inferno, já declarou vitória, já esmagou a cabeça da serpente. Quem está em Jesus é mais que vencedor. Você deve conhecer essa palavra, né? Estamos em Jesus, somos mais que vencedores em Jesus Cristo, queridos. E aí, o que eu queria que você entendesse para terminar aqui, que é algo incrível, que é um gesto do amor de Deus. Deus mostrou amor o tempo todo, Ele continua mostrando amor o tempo todo para mim e para você todos os dias. Tem prova de amor no ar todos os dias. Mas olha como isso acontece desde o começo. Ele nos criou diferentes, né? Lembram que Ele teve todo um cuidado, tudo ele criou com a palavra, Ele criou com as mãos. Ele disse que tudo que criou era bom, quando Ele criou a gente disse que era muito bom. E de repente a gente pecou. Mas mesmo a gente tendo pecado, Ele continua tendo a gente com uma coisa mais especial, com a mais especial, a mais importante, a mais preciosa das criaturas.
Tanto é que ele vai mandar Jesus, o seu filho Jesus, para morrer por nós. Jesus não morre pela natureza nem pelos animais. Até disse esses dias, né? Pode ter animalzinho no céu? Alguém me perguntou, muitas vezes já me perguntaram. Jesus não morreu pelos animais, eles não vão ser salvos porque creem em Jesus ou por causa de Jesus, né? Mas é possível que nesse novo céu e na nova terra que Jesus esteja preparando, e Jesus está lá preparando o nosso lugar, é possível que tenha lá um gatinho, um cachorrinho, os animaizinhos também para a gente conviver. Mas o que eu queria dizer para você é que olha que coisa mais querida. A gente acabou de pecar, a gente acabou de se rebelar contra Deus, como quando nós mordemos a fruta, é como se nós estivéssemos dizendo para Deus, Deus, a gente não quer ficar por aqui nesse jardim, a gente quer experimentar alguma outra coisa, isso que o Senhor falou que vai acontecer depois, a gente quer ir para lá, então a gente se rebelou, cara a cara, assim, na cara de Deus, a gente disse para Deus que não estava feliz com aquele projeto do paraíso, e mesmo Deus se sentindo, sendo traído, Deus sendo desobedecido, Deus continua amando o ser humano, o Adão e a Eva. E olha que incrível, você está com a Bíblia aberta aí? Deus vai falar nos versículos 16 e 17 do castigo, de como vai ser a partir de agora, como vai ser lá fora. Para o homem vai ser difícil, vai ter que trabalhar pesado, vai suar a camisinha. Eu vou ler aqui, tá? Segura um pouquinho aí. Olha o que ele vai dizer aqui para a mulher. Vou aumentar o seu sofrimento na gravidez, com muita dor você terá luz aos filhos, apesar disso você terá desejo de estar com seu marido e ele dominará você. Lembra do marido como cabeça? A gente falou um pouco sobre isso. Tem vários nuances, vários detalhes que falam a respeito disso. Para o homem, Adão, é o seguinte, você terá que trabalhar duramente a vida inteira, a fim de produzir o suficiente para você e para sua família. A terra vai ter mato, vai ter espinhos, e você vai ter que comer das ervas do campo, vai trabalhar pesado. Ou seja, Deus vai falar da real, o que vai acontecer lá fora. A vida lá fora vai ser complicadíssima. Mas olha coisa mais querida esse nosso Deus. Antes de dizer esse castigo, antes de dizer que vai ser vida dura lá fora, antes de expulsar Adão e Eva dali, ele faz a promessa. Não é um amor esse nosso Deus? Antes de dar o castigo, antes de expulsar do paraíso, ele vai prometer que tudo isso vai ficar bem, que ele vai mandar o filho dele, e o filho dele vai descer, vai ficar aqui, vai morrer aqui, para que a nossa vida fosse uma vida melhor, para que a gente fosse perdoado, para que a gente voltasse para Deus, para que a gente vivesse com Deus. Para mim isso aqui é extraordinário, é incrível, eu não sei se para você isso é significativo, mas para você perceber que Deus é tão amoroso nessa promessa maior, nessa promessa gigantesca de consertar algo que a gente estragou, para você ter uma ideia de como Deus é amoroso nos detalhes, e Ele é amoroso nos detalhes hoje, quando Ele se relaciona com você hoje, quando Ele cuida de você hoje. Olha o que aconteceu ainda lá no paraíso. Você se lembra que quando eles pecaram, aliás, quando eles estavam no jardim, no paraíso, eles estavam pelados, mas eles não se davam conta que estavam pelados, né? Estavam nus. Olha aqui o capítulo 2, versículo 25. Tanto o homem como a mulher estavam nus, mas eles não sentiam vergonha. Daí logo que eles pecaram, está no capítulo 3, versículo 7. Olha o que diz logo que eles pecaram. Nesse momento, os olhos dos dois se abriram, capítulo 3, versículo 7, e eles perceberam que estavam nus. Então costuraram umas folhas de figueira para usar como tangas. Por que isso aqui é tão significativo, é tão especial? Por que isso aqui é tão... representa tanto para a gente, ou significa tanto para a gente? Porque olha o que esse Deus que é tão amoroso fez. Capítulo 3, versículo 21. Eles estão envergonhados, fizeram tanguinhas, né? E aí no versículo 21 diz assim: e o Senhor Deus fez roupas. Olha a coisa mais querida esse nosso Deus. Coisa mais querida. E o Senhor Deus fez roupas de peles de animais para Adão e a sua mulher se vestirem. Gente, não é uma fofura esse Deus?
Adão e Eva estavam nus, foram colocados no jardim nus, estava tudo bem, até que eles pecaram. Quando eles pecaram, eles se perceberam nus, então eles fizeram roupas, roupas com folhas de figueira, porque ficaram com vergonha da nudez. E antes de Deus mandar eles embora, antes de eles serem expulsos do paraíso, Deus fez roupas para eles, roupas de couro. Deus deu uma roupinha para Adão, roupinha especial, bonitinha, que Deus fez. Deus o costureiro. Não é uma coisa mais que, não é de chorar. Deus fez roupas para Eva, Deus fez roupas para Adão. Tem umas versões da Bíblia que dizem que Deus também fez bolsas e sapatos para Eva. Mas é uma brincadeira, né? Claro que não é verdade. Deus fez roupas para Adão e para Eva. Não é um gesto carinhoso de amor nos mínimos detalhes? Não é sensacional? Então é isso. Eu quero terminar falando dessa promessa de que viria um Salvador, uma promessa de amor que Deus faz antes de expulsar eles do paraíso. Desse jeito amoroso de cuidar da vida de Adão e Eva nos detalhes. Adão e Eva devem ter se sentido tão bem quando, mesmo sendo expulsos, eles saem dali com uma roupinha nova que o próprio Deus deu para eles. E eu quero terminar, queridos, essa palavra aqui dizendo que todas as promessas que Deus fez, desde essa primeira aqui de Gênesis 3,15 até a última, todas as promessas que Deus fez, Ele fez para que nós fôssemos estimulados na confiança, exercitados na confiança nele. Deus fez as promessas para mim e para você porque Ele queria ganhar o nosso coração, porque Ele queria que nós tivéssemos a certeza absoluta de que Ele não falha, de que tudo que Ele prometeu vai acontecer, de que todo cuidado que Ele disse que teria comigo e com você vai ser mantido até o final. Ele vai insistir em nos cuidar, Ele vai cuidar de você e de mim até o último instante da nossa vida. Como Ele prometeu, eu vou estar com vocês até o fim. Essa é uma promessa incrível, né? Eu vou estar com vocês até o fim. A promessa de Deus é mais uma das promessas. Sabe que uma promessa só bastaria. Na verdade, uma promessa que Deus fizesse deveria bastar, porque Ele é Deus, Ele prometeu e a gente devia acreditar, devia confiar. Se Deus prometeu, Ele não vai deixar de cumprir. Mas Deus sabia que nós seríamos muito duvidosos. Deus sabia que a gente seria muito resistente, que a gente seria às vezes incrédulo em relação a algumas das promessas que Ele fez. Então, Ele promete muitas coisas, Ele faz muitas promessas, Ele vai cumprindo as promessas para que a gente seja exercitado na confiança. Ele promete a mesma coisa várias vezes, Ele repete a mesma promessa para que a gente seja inculcado, porque Ele sabe que a gente tem dificuldade com esse tema, a gente tem dificuldade de confiar, a gente tem dificuldade de acreditar, a gente é resistente pra caramba, até porque a gente promete e não cumpre. Nós às vezes temos por base o que a gente costuma fazer. A gente promete e não cumpre, a gente diz que vai fazer e não faz, a gente até jura em nome de Deus e não faz. Então a nossa experiência conosco e com os outros é uma experiência que gera dúvida nos nossos corações. E às vezes a gente leva essa nossa experiência para Deus, o que não devia acontecer, né? Mas é por isso que Deus, sabendo das nossas fragilidades, da nossa resistência, Deus continua prometendo, Deus promete mais uma vez, Deus vai cumprindo, vai prometendo, vai cumprindo, e assim vai nos preparando, vai nos aquecendo, vai nos fortalecendo, vai solidificando a nossa certeza, a nossa confiança de que Ele é fiel, de que Ele cumpre todas as promessas, de que Ele não falha em nenhuma das promessas. O desejo de Deus em prometer e cumprir é conquistar a nossa confiança, é conquistar o nosso coração, é conquistar a nossa vida. Então, querido, Deus abençoe você. A promessa de Jesus, de que Jesus viria e faria um bem tremendo, é para você também, mesmo que ela já tenha se cumprido. É uma promessa para mim e para você. A promessa de que Deus cuida dos seus filhos, de que cuida nos detalhes, de que provê até as roupas, porque Deus provê as roupas para os passarinhos. Os passarinhos se vestem muito mais lindamente do que o próprio Salomão. Está lá no capítulo 6 de Mateus. Como não nos vestiria? Deus é um Deus que se preocupa com a gente nos detalhes. Com a nossa comida, com a nossa roupa, com a nossa saúde, com a nossa família, com o nosso casamento.
Deus se preocupa com a nossa vida toda, com a nossa vida espiritual e se preocupa com o nosso destino eterno. É por isso que Ele nos prepara. Hoje, nessa palavra, mais uma vez, Ele está nos preparando para a última promessa, que diz que Jesus vai voltar para nos levar para um outro paraíso, para um novo paraíso. Que essa promessa seja para você, verdadeira para você e também para mim. Amém?